Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a uma aula sobre simuladores. Hoje eu vou apresentar para vocês um simulador que vocês podem rodar aí no seu computador, até no celular, não é tão prático no celular, mas dá para brincar com ele no celular também. Mas a principal característica dele é que ele roda online, ou seja, você não precisa instalar absolutamente nada para poder usar o Falstad. O Falstad é um simulador muito bacana, porque como vocês estão vendo aqui, ele mostra a corrente elétrica circulando nos componentes e ele também permite a gente ver as formas de onda. Então ele é um simulador extremamente didático para quem está aprendendo eletrônica, para quem quer entender como os circuitos se comportam. E eu, inclusive, passei a utilizá-lo com meus alunos em minhas turmas também. Esse simulador ele é totalmente gratuito, totalmente online, ele é de código aberto, você inclusive tem uma versão dele que dá para você baixar para o seu computador e utilizar ele offline, né, sem precisar estar conectado à internet, precisa só ter o Java instalado, mas enfim, posso gravar um vídeo ensinando a fazer isso num outro momento. Mas a princípio, nós vamos utilizar a versão dele online mesmo. E aí o endereço para vocês acessarem, esse que está aqui na minha barra de endereços. Bom, para a gente começar então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse circuito que ele já vem desenhado. Para isso eu vou clicar, segurar e arrastar. Percebam que quando eu clico, seguro e arrasto, os componentes e as ligações ficam azul. Então a gente já dá para perceber que tudo que fica em azul é aquilo que está selecionado. E se eu apertar um delete, ele simplesmente apaga tudo. E aí a gente tem uma área de trabalho toda aqui escura para a gente usar e vazia sem nenhum circuito. Como é que a gente traz os componentes para cá? Tem várias formas. A primeira forma é a gente vir aqui no menu desenhar. Né? Aqui no menu desenhar a gente tem vários tipos de componentes. Né? Então a gente tem lá inserir conexão elétrica, inserir resistor, componentes passivos, né? Então capacitor, chave, potenciômetro, transformador, relé. Aqui em entradas e fontes a gente tem terra, fonte de tensão de corrente alternada, né? Vários tipos de sinais diferentes. Aqui em saídas e rótulos a gente pode inserir LED, lâmpada, texto, voltímetro, ohmímetro, amperímetro, dentre outras coisas. Em componentes ativos a gente tem diodo, diodo Zener, transistor bipolar, MOSFET, FET, aqui alguns tiristores, né, SCR, TRIAC, DIAC, enfim. Depois aqui a gente tem amplificador operacional, Schmitt Trigger, comparadores em geral, né, fonte de tensão controlada por tensão, fonte de corrente. Inserir subcircuito também, dá para fazer subcircuitos aqui. Portas lógicas, aqui mais circuitos digitais, né, flip-flops, contadores, MUX, enfim. 555, conversor analógico digital, digital analógico, enfim, tem essa gama enorme de componentes. Aqui no menu de exemplos a gente tem também vários exemplos de circuitos já prontos, que a gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um circuito básico de resistores. Quando eu venho aqui ele já monta o circuito para mim e eu posso simular aqui apertando as chaves, né? Aqui no caso ele está mostrando a variação da corrente conforme a gente aciona as chaves. Então tem vários exemplos de circuitos já prontos que a gente pode usar também. Então a gente pega os componentes aqui no menu desenhar e a gente tem circuitos prontos aqui nos exemplos. O que mais que a gente pode fazer aqui? Se a gente achar que está muito longe, lá no menu desenhar, a gente pode simplesmente clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela e ele abre exatamente aquele menu desenhar no ponto em que a gente está com o mouse. Então, às vezes é mais prático você clicar com o botão direito e selecionar do que levar o mouse até lá no menu para buscar um novo componente. E uma terceira forma que tem da gente trazer componentes para a tela é usando os atalhos do teclado. Quais atalhos são esses? Percebam que quando eu abro o menu, na frente de cada componente, ou da maioria dos componentes, tem uma letra. Essa letra, no caso aqui, por exemplo, o resistor é a letra R minúscula. Se a gente pressionar a letra R,
vejam que o mouse mudou de formato, ele ficou uma cruz. E aí, se eu clicar e arrastar, ele traz um resistor para a gente, né? Vamos ver mais aqui, por exemplo, capacitor, ó, é a letra C. Então, se eu colocar aqui a letra C, clicar e arrastar, ele cria um capacitor. Então, trabalhar com esses atalhos ajuda a gente a ganhar tempo e montar os circuitos com mais velocidade. Um detalhe que a gente tem aqui no Fausted é o seguinte, deixa eu selecionar tudo e deletar, né? É que, por exemplo, eu vou apertar a letra R, peguei um resistor, e percebam que o mouse continuou em forma de cruz, ou seja, se eu clicar e arrastar novamente, ele vai pegando um monte de resistor, e eu consigo colocar ele em qualquer sentido, né? Girado em qualquer direção. Como que eu faço para parar de pegar esses componentes, parar de pegar resistor? Se eu quiser que o mouse volte ao modo de seleção, eu posso clicar com o botão direito e vir em selecionar, arrastar, que aí ele para de criar os componentes, né? Ele volta ao modo de seleção, ou usar o atalho, que é o que eu recomendo, que é o espaço. Então, como que eu gosto de trabalhar aqui? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, pegando o resistor, eu clico a letra R, desenhei o resistor, dei um espaço. Usando o teclado, fica muito mais fácil de se trabalhar, ao invés de ficar tendo que abrir o menu toda hora. Um outro componente aqui importante, não é bem um componente, né, é o fio, é a conexão elétrica, que é a letra W. Então, se eu quiser fazer um fio aqui, ao invés de eu clicar com o botão direito e ir em conexão elétrica, para ele fazer um fio, eu clico na letra W. Então, clico na letra W, clico, seguro e arrasto, clico, seguro e arrasto. E ele vai fazendo os fios. Não quero mais fazer fio, aperto espaço. Tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com essa dinâmica de apertar o espaço para ele sair, parar de desenhar o componente que a gente selecionou. Né? Para fio, a gente vai usar a letra W. Então, W e espaço são os atalhos mais importantes, né? Porque toda hora a gente vai ficar pegando fio, toda hora a gente vai querer parar de pegar fio. Então, W e espaço. E alguns componentes chaves, né? Resistor é a letra R, capacitor é a letra C, fonte de tensão é a letra V, né? V de tensão. Então, alguns atalhos é legal a gente aprender. Então, vamos montar um circuitinho aqui básico. Eu vou pegar uma fonte, então eu vou apertar a letra V, clico, seguro e arrasto, peguei a fonte. Vou pegar um resistor também, então letra R, clico, seguro e arrasto, e vou fazer uma ligação dessa fonte com o resistor. Então, eu pego o W, que é o fio, de wire em inglês, clico, seguro e arrasto, e aqui embaixo para fechar o circuito, clico, seguro e arrasto. E aí vejam só, se eu rodar o mouse aqui ele dá o zoom, se eu segurar com o botão do meio do mouse eu consigo movimentar, já está funcionando, já consigo ver os elétrons em amarelo aqui, circulando da fonte para o resistor. Aqui do lado direito, a gente tem velocidade da simulação e velocidade da corrente. Eu gosto de trabalhar com a velocidade da corrente, né? Eu gosto de trabalhar, mexer nela para ficar numa velocidade que fique legal. Aí vai depender da simulação, né? Você pode acelerar a corrente ou frear a corrente, deixar na velocidade que você achar mais adequada. Um detalhe interessante aqui é que quanto maior a corrente que estiver passando, mais velozes os elétrons vão se movimentar aqui no fio, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa fonte de tensão, né? Vamos alterar a tensão dela. Se eu clicar 2 vezes nela, ele mostra para mim aqui a tensão e se é uma tensão contínua, que é o que já vem por padrão, ou eu posso escolher, né, de corrente alternada e outros tipos de tensão. Vamos deixar a corrente contínua mesmo e vamos aumentar a tensão para 20 volts. Vou dar um 20. Reparem que quando eu clicar em OK, os elétrons aceleram, né? Porque se eu aumentei a tensão, a corrente também aumenta. E aí pode ser o caso da gente querer diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Enfim, aí a velocidade vocês vão ajustando, tá? Quero mudar o valor do resistor, clico 2 vezes em cima dele e está aqui, mudo a resistência. Vamos colocar aqui 10 kΩ, então coloco 10K, dou OK. Veja como a corrente já diminuiu porque a resistência subiu. Então, bem tranquilo aqui de operar. Vou aumentar um pouquinho a velocidade da corrente agora. Tá aí. Quero pegar uma fonte corrente alternada. Então, eu clico 2 vezes e mudo aqui para corrente alternada. Vejam que ele já mudou a simbologia. E eu já tenho aqui uma corrente alternada, uma corrente que vai e volta mudando de sentido o tempo todo.
muito tranquilo de trabalhar. Clicando 2 vezes eu mudo a tensão máxima, mudo a frequência, coloco um offset ou não, né? Consigo trabalhar até com defasagem aqui se eu quiser. Vamos colocar aqui 60 Hz de frequência, né? Vejam que a velocidade de variação aumentou um pouquinho também, porque eu aumentei a frequência. Então é um simulador bem tranquilo de se trabalhar nesse sentido. Vamos pegar agora a forma de onda. Eu quero ver qual que é a forma de onda que está no resistor. O que eu tenho que fazer então? Muito simples. Se eu pegar o componente com o botão direito, com ele selecionado, né? Percebam que quando eu passo o mouse ele fica azul, botão direito, eu tenho 2 opções para eu ver a forma de onda desse componente. Eu posso visualizar na bancada ou fora da bancada. Qual que é a diferença? Quando eu clico em visualizar na bancada, ele vai levar a forma de onda aqui para baixo. É como se aqui embaixo fosse a minha bancada. Inclusive eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dessa bancada. Se eu clicar com o botão direito no resistor e visualizar fora da bancada, ele vai plotar a onda, né, o gráfico da onda, aqui solto, né, solto no circuito, onde eu posso selecionar a melhor posição, inclusive vindo nas bordas aumentar essa onda aqui. Então na bancada é lá embaixo, fora da bancada é no meio do circuito. Percebam que ele mostra 2 formas de onda, uma verde e uma amarela. Por padrão é assim, ele mostra a forma de onda da tensão, que é a verde, e a forma de onda também da corrente, que é a amarela. Então ele mostra essas 2 formas de onda, o que é óbvio se a gente olhar que os elétrons eles são amarelinhos, né? Ou seja, a forma de onda amarela é a forma de onda da corrente. E a da tensão, vejam que o fio fica verde quando a tensão fica positiva, então verde é a tensão elétrica. Se eu quiser que ele mostre só a forma de onda da tensão, eu venho na engrenagem, que todo o gráfico tem aqui do lado esquerdo embaixo, pode ser aqui na bancada, né? Vamos fazer aqui primeiro. Então venho na engrenagem e ele abre as configurações do gráfico. Eu posso mexer em várias configurações, alterar a escala do tempo, alterar a escala da tensão também, né? No caso aqui, eu só quero que ele não mostre a onda da corrente. Então eu desmarco aqui mostrar corrente e dou um OK. Aí ele fica mostrando para a gente somente a forma de onda da tensão. E reparem que a tensão ela varia, né? E o sinal aqui varia junto, ou seja, quando a corrente é positiva, quando a tensão é positiva, a corrente vai, quando é negativa, a corrente volta. E a gente pode vir aqui frear um pouquinho a velocidade da simulação, se quiser deixar a onda um pouco mais lenta, né? Ó, a gente conseguir acompanhar a forma de onda juntamente com a corrente. Então é um simulador muito bacana, muito didático para a gente entender o que está acontecendo nos nossos circuitos. E aí a gente pode, quero deletar essa onda aqui, posso deletar, quero deletar essa aqui de baixo, passo o mouse ali, clico em delete, ele já deleta as formas de onda para a gente. Aqui agora eu montei um circuito com um resistor em série com o capacitor, para a gente ver a questão da defasagem da tensão e da corrente. Então, quero ver a forma de onda do resistor, botão direito, visualizar fora da bancada. Então aqui a gente tem a forma de onda do resistor. E no capacitor a mesma coisa, se eu quiser visualizar fora da bancada, ela mostra aqui do lado. Então a gente já consegue ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a onda do capacitor, ó, a defasagem entre tensão e corrente no capacitor, né, aquela defasagem padrão de 90 graus. Quero medir a tensão que eu tenho no capacitor. Como que eu faço para medir? Eu não quero ver a forma de onda, eu quero medir a tensão que um multímetro mediria. Como que eu faço? Botão direito, saídas e rótulos, vamos inserir no voltímetro. E a gente insere aqui o voltímetro. Vamos pegar aqui W para pegar os fios. E aqui acontece uma coisa interessante, ó. Sempre que eu vou fazer uma ligação no meio de um fio que já existe, no caso aqui não é nenhum fio, né? O próprio componente está aqui no meio. Se eu pegar o W e fazer a ligação, percebam que o ponto ficou vermelho. Ele não fez essa ligação. Quando o ponto fica vermelho é porque deu errado. O que a gente tem que fazer então? A gente vai deletar essa ligação. Vamos diminuir aqui o tamanho do capacitor. E vamos refazer essa ligação aqui, ó, ligando o voltímetro aqui e aqui no fio. Percebam que agora o nó ficou branco, então esse nó está conectado.
Mesma coisa aqui embaixo. Vamos fechar aqui o circuito. E agora sim, ó, quando os nós estão brancos, é porque eles foram conectados corretamente. Ele mostra a tensão instantânea. Se eu quiser que ele mostre para mim a tensão RMS, o que eu faço? Vou dar um espaço para sair do modo de seleção, vou clicar 2 vezes no voltímetro e vou pedir para ele me dar a tensão RMS, que é a tensão eficaz. E aí sim, pronto, eu tenho a tensão eficaz, a tensão RMS naquele componente. Legal? Então, é assim que a gente trabalha com o amperímetro e também com o mímetro, além do voltímetro, como a gente viu agora. Outra curiosidade para a gente finalizar é que se eu passar o mouse em cima de um componente e deixar, aqui embaixo, no canto inferior direito, ele vai mostrar para a gente algumas características desse componente. No caso ali, a corrente instantânea, a tensão instantânea, a resistência e a potência instantânea que ele está consumindo. Então isso também é bem interessante. Em alguns casos pode ser legal também a gente querer mudar o valor do componente em tempo real durante a simulação. Como que a gente faz isso? Alguns componentes a gente passa o mouse em cima e roda a rodinha do mouse, como aqui é o caso do capacitor. Passei o mouse em cima, rodei a rodinha, permite eu aumentar a capacitância ou diminuir em tempo real. Ou seja, ele vai fazer a alteração em tempo real para mim da forma de onda. A forma de onda ficou até meio esquisita, né? Porque ele está, como ele mudou em tempo real, ele está adequando o circuito. O capacitor estava carregado, aumentou a capacitância, né? Mas já já ele vai se ajustar aqui. Então a gente tem essa possibilidade. Resistor é a mesma coisa, né? Eu rodo a rodinha do mouse em cima dele, ele muda a resistência em tempo real. Outros componentes não dá para fazer isso. E aí o que a gente faz? Por exemplo, eu quero mudar a tensão aqui em tempo real. O que eu faço? Eu posso clicar com o botão direito e ir em controles deslizantes. E aí eu posso escolher o que eu quero mudar. No caso aqui eu quero mudar a tensão máxima. Valor mínimo da tensão 0, valor máximo 100. E vou colocar aqui no rótulo label tensão máxima. Dou um OK. E aqui do lado ele criou um sliderzinho onde eu consigo alterar essa tensão em tempo real. Então, conforme eu arrasto para a direita, ele aumenta a tensão, né? E conforme eu arrasto para a esquerda, ele diminui a tensão. Veja como a onda aqui mudou na hora que eu aumentei. O mesmo serve também para o capacitor, né? Se eu clicar com o botão direito, controles deslizantes, capacitância, capacitância mínima, vamos supor 1 microfarad, capacitância máxima 1000 microfarad, dou um OK. E aí ele joga a capacitância aqui para eu conseguir alterar em tempo real também. Então a gente consegue alterando o valor dos componentes em tempo real e observando como o circuito se comporta também em tempo real. Bom pessoal, outras opções que a gente tem aqui interessantes no Fausted é aqui no menu opções a gente tem a opção de desabilitar ele mostrar a corrente, então ele para de mostrar os elétrons, né? De mostrar a tensão também, que é a cor dos fios, ou mostrar só a corrente, por exemplo. Mostrar a potência sendo consumida. Também permite a gente mudar a cor da tela, né? Fundo branco, aqui ele muda o fundo para um fundo branco, para quem preferir trabalhar assim. E o sentido da corrente, se é o sentido convencional, ou seja, do positivo para o negativo, ou se eu desmarcar essa opção, ele usa o sentido real da corrente nas simulações. Então são algumas opções aqui que ele tem para a gente conseguir deixar mais do jeito que a gente preferir, né? Inclusive aqui o formato do resistor, né? Colocar no padrão americano ou no padrão europeu, né? Na simbologia europeia. Eu particularmente prefiro o fundo preto, né? Acho que fica mais interessante, gosto de deixar as opções habilitadas aqui, mas aí vai do gosto e da preferência de cada um. Aqui no menu arquivo, a gente tem a opção de exportar esse nosso circuito, se você quiser passar para alguma outra pessoa, né? Você pode desde salvar, por exemplo, ele gera um arquivo aqui TXT, para salvar no seu computador e que depois você pode abrir no Fausted, né, vindo na opção aqui abrir arquivo, ou você pode exportar como link também. Ele vai gerar um link para você com o código com o link do seu circuito ou até mesmo criar uma URL, né, um link mais curto, também pode ser interessante.
E a opção aqui de exportar em formato texto. Então, esse aqui é o formato texto, que contém, né, todo o nosso circuito em formato texto, que pode ser interessante para abrir também no Fausted, se você quiser passar dessa forma ao invés de arquivo. E exportar como imagem, criar um subcircuito, enfim. Tem algumas opções aqui bem interessantes, além do clássico, né, copiar, colar, recortar, desfazer, que é o Ctrl Z, centralizar o circuito, né, tirar ou colocar mais um. Tem várias opções aqui interessantes nos menus também. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Fausted, gostado dos recursos que ele tem, que são muito bacanas, o fato dele ser gratuito e de código aberto, e que vocês aproveitem, pratiquem, né? Treinem bastante os atalhos do teclado, porque são através deles que a gente ganha tempo e agilidade aqui na hora de fazer a simulação. E claro, eu também já testei ele no celular, dá certo, dá para montar também no celular com a tela touchscreen, mas dá um pouquinho mais de trabalho e aí tem que ficar vindo no menu toda hora, né? Tem que usar o celular deitado em modo paisagem, vamos dizer assim, né? Dá para montar no celular também, embora nesse ponto de simulação de celular, talvez o Every Circuit, que tem a versão gratuita, mas a versão completa dele é pago, seja um pouco mais interessante. Maravilha, pessoal? Então é isso, não deixem de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo e compartilhar com seus amigos. Eu vejo vocês na próxima. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau!